vem a parte mais específica do laboratório, que é a investigação microbiológica. A gente não pode esquecer. Então, como que você atua nisso? São infecções bacterianas. Boa parte dessas bactérias a gente consegue investigar in vitro. In vitro é fora do organismo, né? Então, a gente consegue tirar o sangue, tirar o material biológico e estudar isso laboratorialmente. Vocês sabem disso, vocês pedem bacterioscopia e cultura para muita gente. Então, é uma rotina isso para a gente, coletar materiais para fazer o cultivo disso, fazer o exame direto. E aqui vale a pena salientar alguns aspectos, do ponto de vista microbiológico, que vai ser importante para você definir a etiologia da sua investigação. Então, eu estou diante de uma infecção de sepsis, por exemplo, bacteriana, com uma doença grave, que chega para você na emergência, eu tenho que coletar hemocultura, eu sou obrigado a coletar hemocultura. E essa hemocultura, ela vai me ajudar, se ela for positiva, obviamente, ela vai me dar um indício do que é, vai me dar um antibiograma, e com isso eu vou tomar uma conduta mais assertiva. Então, eu colho o sangue, esse sangue é cultivado in vitro, isola a bactéria, e essa bactéria é feito o antibiograma dela. Claro que tem um tempo, tem todo um processo, mas você precisa fazer, porque o tempo é assim, você vai tomar uma decisão, um paciente com sepsis, por exemplo, você toma uma decisão terapêutica na hora, mas se as coisas não forem bem, o laboratório pode te ajudar muito, porque daqui 2, 3 dias já tem uma informação bacteriológica disso. Se ela for positiva, você toma uma decisão de manter ou não a terapêutica, ou você tomar a decisão de mudar a terapêutica. Entendeu? Então, tem várias coisas que você pode fazer. Diminuir o seu esquema terapêutico, aumentar, e assim por diante. Então, é importante você fazer isso. Mas aqui eu quero salientar, além do aspecto de cultivo, de cultura desse material, é o aspecto do exame direto. Fazer o exame direto do sangue não é uma rotina. Então, a gente não faz bacterioscopia do sangue total. Só em pesquisa e tal. Na nossa rotina prática, a gente não faz. Mas nós fazemos bacterioscopia de secreções biológicas, de material biológico, secreções exudativas, então isso tem que fazer. Então, você não pode ter um paciente com uma celulite, por exemplo, partes moles, com abscesso, e você tem pus lá, você pode funcionar aquela coleção e colher material. Você não pode vai dar antibiótico empírico para ele previamente e não estudar o material biológico, isso não pode ser feito. Você tem que estar na sua cabeça, ó, vou tratar isso doente, mas eu vou coletar esse material aqui rapidamente, colho, vou para o laboratório, começo o antibiótico, está tudo certo. E aí eu vou tomar uma decisão de acordo com o resultado que vai chegar para mim. Isso vale para a coleta de líquor, uma meningite, por exemplo. Eu vou coletar o líquor, eu tenho que ser material. Esse material eu vou fazer bacterioscopia, exame direto dele, e junto com a cultura. A mesma coisa com empiema pleural, pus na pleura. Eu vou lá, coleto a pleura, faço a bacterioscopia, vai para a cultura e começa antibiótico. Assim tem que fazer. Não adianta ter esse desespero de começar antibiótico sem ter uma lógica, porque senão vira inferno. Por exemplo, um doente nosso, uma endocrinite bacteriana, que evolui 30, 40 dias com antibiótico, não melhora. Aí você vai olhar a sequência desses pacientes, você vê que eles são cheios de pequenos erros, pequenos problemas, pequenos defeitos que vão fazendo com que o doente evolua de maneira totalmente irregular. Infelizmente, isso acontece muito, não é pouco não. É uma fase importante da sua investigação, que é a investigação microbiológica. Então, lembrar disso. Claro, tem situações que você não faz bacterioscopia cultura. Você vai tratar lesões como, por exemplo, uma infecção bacteriana que você não consegue fazer isso, por exemplo, um impetigo, infecção bacteriana aguda, a própria amidalite bacteriana aguda, a própria pneumonia aguda comunitária, muitas vezes, quando ela é leve, você não precisa ficar investigando muito, você trabalha empiricamente. Então, a gente tem uma conduta terapêutica muito empírica, muitas vezes, né? Entende isso? Quer dizer, na verdade, sempre que possível, você colhe os materiais de cultura, mas muitas vezes a indicação é pequena. Nesses casos que eu exemplifiquei, são condições mais simples e não há necessidade da gente fazer a cultura sistemática de alguns doentes. Mas tem doentes que precisam. Pneumonias comunitárias agudas que internam, por exemplo, você precisa tomar mais cuidado com elas, precisa coletar mais hemocultura deles. O escarro hoje já tem uma reivindicação importante de você poder investigar. Pacientes que fazem sepsis sistematicamente sem colher hemoculturas, não pode errar nisso, pessoal. Infecções urinárias, pielonefrite aguda, cistite aguda, você vai coletar urina para investigar. A gente também não faz muita bacterioscopia de urina habitualmente, só em pesquisa, então não é uma rotina consagrada no nosso dia a dia, né? As infecções de parte mole que tenham secreção, por exemplo, você coletar elas sistematicamente, doença articular com pioartrite, coletar o material. Então, tem que ter essa clareza de fazer sistematicamente seus doentes. É importante essa rotina. E isso faz com que a gente tenha um resultado melhor, né? Então, isso é importante. Então, vocês veem que a sequência nossa, né? Fazer uma boa anamnese, exame físico, criar um raciocínio sindrômico para definir gravidade ou não, essa sequência.
Aí você toma a decisão laboratorial de fazer exames mais gerais para ver um painel geral desse doente, exames laboratoriais um pouco mais específicos para corroborar o diagnóstico da infecção bacteriana aguda, e exames laboratoriais são específicos para investigação de infecção bacteriana, que é a parte microbiológica, bacterioscopia, culturas, né? Hoje ainda nós temos técnicas de sorologia e técnicas moleculares que também podem ajudar em algumas infecções bacterianas agudas para a gente.